Parte 2 do capítulo 75, Solebre. Agora, voltando pra luta, o boss tá caído na frente do Jinwoo e olhando pra ele, enquanto o Jinwoo olha pra ele de cima e diz: assim que o mago perde seus guardiões, ele não tem mais chance de vencer. E aí nessa hora, orcs superiores aparecem atrás do Jinwoo. Parece que esses são os antigos generais do boss. O boss vendo eles ali, ele começa a pensar: não é possível, não tem como meu corpo sucumbir. Então ele começa a gritar, mas ele grita de dor. Os antigos generais estão matando ele. O Jinwoo olha pra ele com um olhar totalmente frio e ele recebe uma mensagem: o boss da dungeon foi eliminado, você subiu de nível. Então o Jinwoo olha pro lado e começa a analisar a situação. O boss já foi derrotado e só sobrou alguns orcs superiores que também estão sendo derrotados. Ele vê os drops caídos e começa a pensar se ele já deve começar a coletar eles. Mas aí ele desiste dessa ideia. Essa dungeon é da Guilda Hunters, então ele não deve ser tão ganancioso assim a ponto de pegar os espólios deles. Ao invés disso, ele vai só extrair a sombra, então ele se agacha e diz: erga-se. A sombra do boss da dungeon começa a se erguer, e aí todo mundo fica impressionado, tentando entender o que tá acontecendo. Quando o boss se ergue, ele se ajoelha pro Jinwoo, e aí o Jinwoo sorri pra ele e diz: você ficou bem mais calado agora que se tornou uma sombra. Quando o Jinwoo olha pro ranking desse boss, ele vê que é acima do Igris. O Igris é um ranking de cavaleiro, e esse boss é um ranking cavaleiro de elite. Ele dá o nome de Fang pra ele, e aí ele começa a realocar suas sombras. Agora que ele tem os orcs superiores, a força dele tá ainda maior. Segue pra parte 3.